Varão valoroso, o Senhor está contigo. Foi a palavra de Deus que veio a Gideão quando ele estava malhando trigo no lagar, se escondendo dos amalequitas e dos midianitas que já há 7 anos escravizava a sua nação, o seu povo. Se você ler Juízes 6, 7 e 8, você vai ver que a nação de Israel não tinha paz, porque eles fizeram aliança contra os deuses, se curvaram diante dos demônios, e a consequência do pecado sobrevieram sobre eles. E eles clamaram a Deus, e eles foram repreendidos por um profeta, e sucessivamente eles foram repreendidos pelo anjo do Senhor. E o anjo do Senhor chegou com Gideão, que era um fiel no meio do povo, e disse: Deus é contigo, o Senhor está contigo. E ele vai dizer: Senhor, mas se o Senhor está comigo, do que é feito, Senhor, dos milagres que foram contados, do que é feito, Senhor, dos milagres que aconteceram quando o povo de Israel subiu da terra do Egito. Cadê aqueles milagres, Senhor? Cadê aqueles sinais que o Senhor tanto diz na sua palavra, que os meus pais me contaram, e o Senhor disse: varão, vai nessa tua força, porque o Senhor vai te dar os inimigos nas suas mãos. É os inimigos que estão te atormentando, Deus está entregando na palma das suas mãos. Ei, deixa eu te dizer uma coisa nesta manhã. Eu não sei o que está te infernizando, eu não sei o que está te atribulando, eu não sei o que está tirando a tua paz, mas se você querer nesta manhã, Deus está entregando isso nas tuas mãos. Você vai vencer isso pelo poder do sangue de Jesus. E Gideão se reuniu, amados, e disse: Deus, se o Senhor está comigo, Deus, eu quero um sinal. Eu vou lá em casa, vou preparar uma comida, vou preparar um sacrifício. E se eu voltar aqui, o Senhor estiver aqui e receber o meu propósito, receber a minha adoração, então eu saberei que o Senhor está comigo. E o Senhor disse: pode ir lá, meu filho. Ele foi lá, preparou um caldo, preparou uns pães asmos e levou. E quando ele foi oferecer para o anjo do Senhor comer, que na verdade era o anjo do Senhor, representando oficialmente o próprio Deus ali, ele não comeu, mas disse: coloca sobre a rocha. Quando ele colocou sobre a rocha, aquele anjo colocou o cajado, isso é uma labareda de fogo, e consumiu aquele sacrifício, e ele desapareceu. E então Gideão começou, amados, reuniu 32 mil homens e disse: vamos guerrear contra os amalequitas, que até então era 120 mil, mais 15 mil fora da cidade, que eles ainda teriam que enfrentar. Resumindo, de 32 mil culminou em apenas 300 homens que foram guerrear contra os amalequitas, midianitas e nações ao redor de Israel. E para encurtar a conversa, amados, eles tocaram a trombeta, quebraram os cântaros, acenderam a tocha e gritaram. E quando eles gritaram pelo Senhor e por Gideão, Deus confundiu os inimigos de Gideão, e eles foram destruídos pelos soldados de Gideão. 300 homens conseguiu destruir, no total de tudo, 135 mil homens. Ei, você com Deus é maioria. Aleluia, glória a Deus. A minoria fiel com Deus se torna maioria. O exército é grande, a prova é grande, a luta é grande, a enfermidade é grande, mas o Senhor teu Deus, ele é maior. Lembre-se, Gideão era o mais pobre da tribo de Manassés, a tribo dividida ainda, tinha que ser dois povos para se tornar um, e era a menor tribo, e ele era o mais pobre. Era o mais fraco, era o mais débil. Mas a Bíblia diz que Deus escolhe as coisas loucas, as coisas fracas, as que não são, para destruir, aniquilar e exterminar as que acham que são. Ele traz aqueles que são loucos para confundir os sábios. E nesta manhã, Deus está levantando uma geração de homens fracos, débeis, pequenos, mas que com o poder de Deus vai fazer coisas grandes nessa nação. Vai operar milagres, curas, libertações, vai visitar presídios, hospitais, vai visitar becos, atalhos e valados, porque é uma unção poderosa, vai se apoderar do povo de Deus nos últimos dias, e a minoria fiel vai incendiar o mundo pelo poder da glória. Ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Não se acovarde, se Deus te enviou, ele garante a vitória. Pai seja convosco.